Fala, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Estamos de volta para uma aula muito importante, que é a aula do nosso próximo assunto que se tem a falar aí, química geral. Nós vamos estar vendo aí a questão das soluções, substâncias puras, depois vamos ver massa molar, massa molecular, número de mols, tudo isso aí a gente até já falou. Mas a gente tem que recapitular e rever, porque são algumas aulas que a gente tem que estar voltando e revendo o assunto. Vai ter aula aqui que a gente vai fazer só exercício. Então, eu quero, nesse momento, estar passando a parte conceitual e nas próximas a gente vem só com exercício. Nós temos aí ainda bastante aula para se trabalhar, tá certo? Desde já eu convoco você a pegar o lápis, a caneta, papel na mão para fazer as principais anotações, porque nós vamos ter muita anotação a ser feita nessa aula, tá certo? Nós vamos dar um passeio agora e saber que a química é uma ciência natural, que estuda a composição, a estrutura, a propriedade das substâncias, as transformações, né? Professor, o senhor está me dizendo que a química é uma ciência natural. As ciências naturais, nós temos química, que estuda a matéria, a composição, a estrutura, a propriedade. Física, que o próprio nome já diz, né? Física é a natureza, estuda todos os fenômenos naturais. Quem estuda esse ramo da ciência, que é a física, que é o amor da minha vida, né? No caso é a física. E tem a biologia, que estuda a vida, os processos de evolução da vida, né? Já vem mais para cá já a engenharia genética, essa coisa já mais esmiuçada. Geologia, né? Também é uma ciência natural. Geologia, estudo da Terra, estudo da composição da Terra. E astronomia, né? Composição, órbitas, movimento de planetas e todos os outros astros aí do universo. Tem também a cosmologia, que é aquela que estuda a origem e todo o desdobramento e toda a expansão do universo, né? E, enfim, todas essas são ciências naturais que estudam de forma sistemática os fatos e ideias que descrevem o mundo, tá certo? Então você tem que ter isso em mente, tá certo? E nunca é demais você saber que ciência é uma palavra latina que significa conhecimento, né? Você está abordando ali a ciência, você está abordando o conhecimento de modo geral, tá certo? Então a química ela é uma ciência quantitativa. É uma ciência que, além de quantitativa, ela usa as suas relações e expressa satisfatoriamente em linguagem matemática. Todas as ciências dependem da matemática, né? A matemática ela vai estar auxiliando todas as ciências. Sem a matemática, as ciências ficam meio que deficientes, porque elas precisam da matemática para até expressar os seus dados, expressar o que se analisa, o que se busca, né? O que se estuda. Tá certo? Então a química ela vai estar dividida em alguns ramos, que esses ramos a gente vai estar desvendando agora. Nós temos a química orgânica, que estuda os compostos do carbono, tem a química inorgânica, que estuda os outros elementos químicos, a fisicoquímica relaciona a química com a física, química dos polímeros, química ambiental, você tem a bioquímica, né? Também, que estuda a química com a biologia, onde elas se entrelaçam, e a química analítica, né, que estuda a parte quantitativa e qualitativa de qualquer sistema químico, né, definindo ali as espécies que estão compostas ali naquele sistema. Tá certo? Então a gente vem para o nosso universo, que é o nosso campo de estudo agora, que vai nos trazer essa informação, que é o que nos importa, que no caso aqui é a matéria e a energia, tá certo? Um conceito simples de matéria afirma que ela é tudo aquilo que se tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Ou seja, um volume, tá certo? E que a energia é tudo aquilo que é capaz de realizar trabalho, ou seja, transformar um corpo, né? Ou algum material, tá certo? Aí você tem aí um recipiente que é considerado um objeto, né? Um universo onde será estudado
Na matéria, você tem ali o corpo, que é algo quantitativo, o corpo, a substância, que é qualitativo, e o objeto, que é unitário, né? Que já é a substância já mais lapidada. Né? Veja, o corpo, uma porção qualquer da matéria, como uma pedra, um coelho ou uma nuvem. Né? A substância tem qualidades específicas. Né? A substância, como o açúcar, o sal, a água, o álcool, o ouro ou o ferro. E um objeto tem alguma utilidade peculiar. Você sabe que um objeto, como um corpo ou uma caneta, né, um copo ou uma caneta, que podem ser de diferentes materiais, tá certo? Então, fica essa ideia aí para vocês. Ó, nós temos aí que a energia, nós vamos ter energia de duas maneiras. A energia cinética, que está relacionada a um movimento, né? E a energia potencial. Essa energia potencial está relacionada à sua posição, né? A sua posição, ela vai relacionar ali massa, a gravidade e a altura que esse corpo se encontra. Energia se manifesta de várias maneiras, né? Como luz, como calor, como som, como eletricidade, cinética, que é o movimento, potencial também. E pode ser obtida de várias fontes, como combustíveis, do sol, dos átomos, dos ventos, da energia, da própria energia cinética, energia potencial, da energia térmica, também da energia térmica. São relacionadas às transformações de estados, como fusão, ebulição, condensação. Tudo isso aí vai estar relacionado. Tá certo? Então, vamos trabalhar os sistemas e fase. Ó, sistema é a parte do universo que separamos mentalmente para efeito de estudo. Sistema a gente pode ter de três maneiras. Nós vamos ter um sistema aberto, é aquele que troca energia e matéria, né? O fechado, que troca apenas energia, e o isolado, que não existe troca, né? Com o meio, né? Tá certo? Então, tem aí esses três tipos de sistema: aberto, fechado e isolado. Bom, na classificação dos sistemas, nós vamos ter um sistema homogêneo, que ele é monofásico, ele vai ter apenas uma única fase de agregação, e o heterogêneo ele é bifásico, pode ser trifásico, polifásico, né? Ó, lembrando que fase, pessoal, é uma parte do sistema que pode ser diferenciada visualmente. Né? Não necessariamente você vai ter ali um sistema com três substâncias líquidas, mas com fases diferentes, tá certo? Já o componente é uma substância contida no sistema. Se o sistema contém mais de um componente, esse sistema também pode ser considerado uma mistura. Né? Ó, veja o exemplo de água e gelo, é um sistema heterogêneo com duas fases. Né? Mas não se trata de uma mistura, pois o componente que está na fase sólida também pode se transformar na fase líquida sem haver alteração naquele meio, né? Naquele material que contém aquele meio ali, aquele sistema. A água e o gelo acabam sendo uma mesma substância. Então a gente vai classificar aí, ó, substâncias. Você vai ter substância, gostei muito dessa didática aí, peguei e organizei de modo que deixa bem claro para você. Ó. Então eu tenho substância. Substância eu vou estar classificando essa substância em simples e em composta. Lembre-se, a substância ela vai ser simples quando ela for formada por apenas um elemento. Você tem aí o O2, que é o oxigênio molecular, o N2, que é o nitrogênio, o P4, que é o fósforo, o S8, que é o enxofre, o AU, que é o ouro, né? São substâncias que são encontradas, são simples, formadas apenas por um tipo de elemento. Na natureza também nós temos as substâncias compostas, que têm dois ou mais elementos. Uma substância composta muito comum e estudada por todos os autores de livros de química e tal, é o H2O, né, que é a água. O CO2 também é muito corriqueiro, é muito usual. HNO3, que é o ácido nítrico, né? O ácido nítrico. Enfim, e tem também as misturas. Essas misturas elas podem ser homogêneas, quando apresenta apenas uma única fase, no caso da mistura água e álcool, e as heterogêneas, quando tem duas ou mais fases. Né? Um exemplo muito corriqueiro também, muito rotineiro, muito cotidiano, é a mistura de água
e areia, né? Então, para você saber aí que um elemento, né, ó, se uma substância pura pode ser decomposta em algo mais, então ali é um elemento. Eu vou repetir. Se uma substância pura não pode ser decomposta em algo mais, é porque ela já chegou na sua parte mais sublime, né? Então ali ela chegou no que se pode considerar de elemento. Eu trouxe até aí a ilustração daí da tabela periódica dos elementos para você ir se familiarizando, porque nunca é demais apreciar essa tabela, né? A tabela periódica, ela está organizada aí em famílias, né? Na ordem crescente das suas massas, os números atômicos, obedecem aí toda uma classificação periódica e aperiódica, tá certo? Voltando aqui para o conceito de elemento, eu trouxe essa ilustração também, que ela nos traz ali uma situação também como é que eu posso dizer? De trazer para a gente o que a gente às vezes fala em sala de aula só de modo filosófico. O que é que eu estou querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar que na crosta terrestre, no corpo humano, existe uma certa quantidade de elementos esses, que a gente só se depara quando olha para a tabela periódica, né? Por exemplo, a crosta terrestre, 49,5% da crosta terrestre é oxigênio, né? Veja que o oxigênio está bem abundante aí no planeta, né? Aí tem uma parte que é cálcio, 3,4% é cálcio, 4,7% é ferro, tem 7% de alumínio, 7,5% de alumínio, 9,2% de outros elementos, 25,7% de silício. Né? Esse silício, o óxido de silício, basicamente é a areia, é a terra, é o chão. Né? Olha que engraçado o corpo humano. O corpo humano, 65% é oxigênio. Né? Você vai ter 10% de hidrogênio, que esse oxigênio, em certa proporção com o hidrogênio, vai formar água. Tem aí 18% de carbono, uma grande quantidade de carbono na composição do corpo, e 7% de outros elementos. Isso aí foi um gráfico que eu trouxe só para mostrar mesmo aí a quantidade de elementos aí a gente tem aí, tanto na crosta terrestre como no corpo humano, para fazer um paralelo aí, tá certo? Aí vem a questão de substância pura e mistura, que é o que o nosso material traz, que é também que vai... a gente tem que ter o conhecimento para resolver as questões do nosso material, né? Ó, veja bem, átomos de um elemento, né? Aí na figura A. Na figura B, moléculas de um elemento. Você vê elementos que se unem para formar uma molécula. Moléculas de um composto. E a molécula de um composto aí, ó, já é a formação de moléculas entre elementos diferentes, né? E a mistura de um composto, você tem aí elementos, compostos e moléculas, tudo dentro do mesmo recipiente, tá certo? Então, ilustra essa figura aí, ela traz essa informação para vocês aí, ó. A matéria é formada por moléculas iguais entre si, né? Substâncias puras, água, o sal, o ferro, o açúcar, o oxigênio, tá certo? Substâncias puras, pessoal, elas obedecem um certo critério de pureza. Você, para falar em substância pura, você tem que obedecer um critério de pureza. Então, essas substâncias puras, elas mantêm uma constante durante as mudanças de estado, né? Mesmo que a fonte de calor continue atuando, né? A temperatura vai estar ali mudando, mas ela vai continuar tendo essas suas características. A energia cinética, né, a média das partículas, se mantém durante um processo enquanto a energia potencial vai aumentando. Né? Mudança de estado é que ocorre no resfriamento, condensação e solidificação. A temperatura também ali vai se manter, tá certo? Então nós temos aí, ó, que mistura comum apresentam temperatura de fusão e ebulição variável, tá certo? Se você tem uma mistura, ponto de fusão e ponto de ebulição irá variar. Já as misturas eutéticas é uma mistura especial que apresenta temperatura constante apenas na fusão, né? Então, o seu ponto de fusão fica constante na mistura eutética. Já na mistura azeotrópica,
também é uma mistura especial, e a sua temperatura de ebulição agora, quem vai ficar constante na azeotrópica é a temperatura de ebulição. Veja bem, na mistura eutética eu tenho o ponto de fusão, né? Constante. Na mistura azeotrópica eu vou ter o ponto de ebulição constante. Tá certo? Então, fique atento a esse conceito também. Olha só, mistura heterogênea com 4 fases e 4 componentes líquidos. Isso aí é uma dor de cabeça imensa para os meus alunos, porque às vezes quando a pessoa vê líquido, pensa logo em uma única fase, né? Veja que eu posso ter uma mistura com 4 fases, onde os 4 componentes são líquidos e diga-se de passagem, incolores, né? Aí eu vou ter water, que é a água, etileno glicol, propileno glicol e a própria glicerina. Veja que ela forma aí, 4 partes de uma substância líquida, porque todos eles são líquidos, mas são fases diferentes e são também componentes diferentes, tá certo? Cuidado, tenha muito cuidado, não confunda, viu, Almeida? Não confunda mistura com substância composta. Isso aí é um calo no sapato do aluno que não está atento a esse tópicozinho da aula. Mistura pode variar as quantidades de seus componentes. Exemplo, uma bebida alcoólica são mistura de água, álcool, outros componentes, com diferentes percentuais de álcool. Então, isso aí eu tenho uma mistura. Já uma substância composta vai ter sempre as proporções fixas dos elementos. A água, H2O, ela sempre vai ter essa proporção de 1 para 2. Né? Nunca H3O, H2O5. Então, a fórmula H2O2 é a água oxigenada, uma substância também diferente da água comum, que é a água, né, que é o H2O. Tá bom? Fica atento a essa informação. Olha só, temos que falar nos estados de agregação da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Isso é muito importante. Isso é aquela famosa situação em que o aluno sabe, mas na hora que é cobrado ele não lembra. Olha que interessante. No estado sólido, estado de agregação da matéria sólido, a forma é física, a forma é fixa, o volume é fixo, as partículas estão organizadas, né? A energia cinética é baixa, né? Muita força de atração e um pouco espaço entre as partículas. No estado líquido de agregação da matéria, a forma é variável, vai depender do recipiente, a forma, o volume, apesar de ser fixo, as partículas estão em desorganização, porque as partículas vão se mover com mais facilidade. Nós temos aí também que a energia cinética é média, a densidade também é média, uma menor força, né, menos força de atração e pouco mais esforço entre as partículas. Já no estado gasoso, a gente vai ter uma forma variável, não tem um volume definido, o volume também será variável, né? As partículas estarão em grande desorganização, a energia cinética, diga-se de passagem, é alta, a densidade baixa e não há força de atração nos espaços, né? Até porque é muito espaço entre as partículas, tá certo? E para a gente finalizar a aula, eu vou estar falando aqui dos estados físicos da matéria. Ah, professor, que chato, isso aí a gente já sabe, mas nunca lembra. Eu digo porque tanto faz eu entrar na sala do ensino fundamental, como entrar na sala do ensino médio. Quando eu pergunto esses estados de mudança de fase, sempre pega, olha, do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido, a gente vê que acontece a fusão, é ali o gelo derretendo. Do líquido para o gasoso, nós temos 3 processos, né? A vaporização. A vaporização ela pode acontecer do modo natural, que é a evaporação, quando você fornece calor ao sistema, chamado de ebulição, e quando é de modo instantâneo, calefação. Do estado gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, que é a chuva, e do líquido para o sólido, a solidificação. Temos também do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido, que é a
sublimação. Olha que interessante esse outro gráfico que eu trouxe para vocês, ó. Esse gráfico aqui que eu trouxe para vocês, ele já traz um quarto estado da matéria. Você tem do sólido para o líquido, do líquido para o gás e do gás para o plasma. Olha, enquanto do sólido para o líquido é a fusão, do líquido para o gasoso é a evaporação, do gás para o plasma é a ionização. Né? Um gás, na verdade o plasma ele é uma nuvem iônica, uma nuvem de íons. Né? E o plasma, para voltar a ser gás, ele tem que se recombinar, uma recombinação. Tá certo? Então, fica aí essa informação. Acredito que poucos tenham visto esse gráfico de mudança de fase, onde já se acrescenta o quarto estado físico da matéria. E por falar em estado físico da matéria, nós temos outros que não são tão usados, né? Nós vamos ter aí o condensado de Bose-Einstein, nós vamos ter Bose-Einstein, nós vamos ter os supersólidos, superfluidos, né? São estudados em níveis mais avançados da física, né? As características de estados físicos são diferentes, né? São diferentes em cada substância e depende da temperatura, pressão a que ela se encontra, tá certo? Então, fica essa informação aí para vocês. Entrar nas propriedades da matéria, a gente vai ter as propriedades físicas que são utilizadas, né? Que são utilizadas como ponto de fusão, ebulição, densidade, solubilidade. Né? As propriedades químicas, essas propriedades químicas são utilizadas para rever ou prever as transformações, né, como eletronegatividade, afinidade eletrônica, energia de ionização, tá certo? Então, nós temos que as propriedades gerais, olha aqui para o lado, tá desse lado aqui. As propriedades gerais, você vai ter massa, e massa vai estar relacionada à quantidade de matéria. Peso, o peso é uma propriedade geral da matéria, está relacionado à massa vezes a gravidade, o local onde essa matéria se encontra, onde esse corpo se encontra. A inércia, ela vai estar relacionada ao movimento ou repouso do corpo, né? A inércia. Divisibilidade, todo mundo sabe que é a capacidade de se transformar em partes menores da matéria. Impenetrabilidade, nós sabemos que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar, o mesmo tempo. Compressibilidade, capacidade de compressão. E a elasticidade, a capacidade de tração, né? A capacidade dela se elastecer, né? De criar uma certa resistência ao ser tracionada. Olha que interessante, observa essas propriedades organolépticas. São propriedades da matéria que ludibriam nossos órgãos de sentido, né? A cor, a substância ela pode ser colorida ou incolor. O brilho, algumas substâncias, alguns materiais, quando polido, têm a capacidade de brilhar, né? de serem reluzentes após serem polidos. O sabor, que você vai ter substâncias que podem ser sápidas, que são aquelas substâncias saborosas que aguçam ali o salivamento, né? E podem ser também insípidas. E tem também o odor, que é uma outra propriedade organoléptica, onde as substâncias podem ser odoríferas ou inodoras. Tá certo? Pessoal, temos muito assunto ainda a falar sobre as propriedades da matéria. Vou encerrar essa aula por aqui. Voltaremos na próxima aula, amanhã, já continuando essa matéria, e vamos fazer exercícios sobre esse assunto. Tá bom? Desde já, um beijão para as meninas, um chute na canela dos marmanjos e até logo!